botar para gravar. A partir desse momento já está gravando. E quem for chegando vai ingressando e acompanhando a nossa aula. Tá? Vou abrir aqui na apostila de cálculo. Página 30. Para a gente poder prosseguir nos nossos estudos. Nós aprendemos nas aulas anteriores a respeito das grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Agora, nós vamos seguir aprendendo ou relembrando, né? Regra de 3. A gente vai falar desse tópico e vocês vão perceber que, na realidade, é uma continuação do assunto anterior, né? Para trabalhar com regra de 3, eu preciso primeiro saber se eu estou, né, trabalhando com grandezas diretamente proporcionais ou se são grandezas inversamente proporcionais para eu poder montar a proporção de trabalho. Então, geralmente funciona assim, né? Lembra que na aula anterior eu pedi para que vocês montassem uma tabelinha para a gente observar se as grandezas aumentavam ou diminuíam, colocar uma seta de cada lado? Esse procedimento vai continuar sendo usado para trabalhar com regra de 3 simples. A gente monta a tabelinha, coloca, né, as unidades que são envolvidas, né, as grandezas envolvidas, e vamos primeiro analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se são diretamente proporcional, eu resolvo de um jeito. Se é inversamente, é de outro jeito. Aí nós montamos a proporção e resolve a equação. Aí tem 2 exemplos, um de cada, para a gente exercitar. Exemplo de grandeza diretamente proporcional. Se 8 metros de tecido custam R$ 156, qual o preço de 12 metros de tecido? Obviamente, se eu aumentar a quantidade de tecido, eu vou pagar mais caro. Então, monta ali na tabelinha tecido e preço. Quando o tecido tiver 8 metros, né, tecido está sendo medido em metros. O preço deste tecido é R$ 158. Se a quantidade de tecido aumentar para 12 metros, o preço será quanto? X. Esse X, obviamente, será maior. Eu vou gastar mais porque eu estou comprando em maior quantidade. Aí eu coloco 2 setinhas para baixo, representando o crescimento de cima para baixo. E na hora de montar a proporção, eu monto do jeito que está na tabela. 8 sobre 12 é igual a 156 sobre x. Multiplicação cruzada, 8 vezes x é igual a 12 vezes 156. Resolvendo a equação, vai chegar no valor de 234. Resposta A. A quantia a ser paga é R$ 234. Um exercício último que vocês fizeram, boa parte da classe, né, de quem entregou, não colocou a resposta como deveria ser. Por exemplo, fez essa conta, deu 234. Só um número solto, ele não tem significado. A conta pode estar correta, mas a resposta não está adequada. Eu perguntei, na pergunta qual o preço? Esse 234 é dinheiro? É dólar? É real? É peso argentino? Libra esterlina? É quilo? É volume? Não tem nada escrito. Se numa avaliação minha, a resposta estiver a conta certinha, mas não for colocado, né? Qual a unidade do número, a pontuação não vai ser igual igual a da pessoa que coloca a resposta certinha. Então, aqui resposta, a quantia a ser paga é R$ 234. Então, coloca a resposta bonitinho.
Na continuidade, nós temos outro exemplo. Opa. Um carro à velocidade de 60 km por hora faz certo percurso em 4 horas. Se a velocidade do carro fosse 80 km por hora, em quantas horas seria feito o mesmo percurso? Aí monta a tabelinha. Uma de velocidade, que é uma grandeza, outra do tempo, que é em horas. Quando a velocidade é 60 km por hora, ele faz em 4 horas. Se aumentar a velocidade para 80, o tempo vai diminuir. Então, observe que as setinhas são invertidas. A velocidade, e colocaram errado aí, fizeram aqui na apostila, igual alguém fez no exercício para entregar. Não está aumentando a velocidade de 60 para 80, então o sentido da seta é de cima para baixo. E a hora, ela vai cair. Se eu aumento a velocidade, a hora vai ser menor. Então a setinha aqui da hora é de baixo para cima. Na apostila, o cara aqui se atrapalhou, então vocês corrijam, por favor. Então, observe que as grandezas são inversamente proporcionais. Aumentando a velocidade, o tempo diminui na razão inversa. Então, na hora de montar a proporção, nesse tipo de exercício, eu vou pedir para vocês montar a proporção. Então, na hora de montar a proporção, tem que tomar cuidado, porque uma delas vai inverter. Se eu escrever 4 dividido por x, a outra tem que ser invertida, porque é uma grandeza inversamente proporcional. Então, 4 dividido por x é igual a 80 dividido por 60. Ah, professor, mas o senhor não falou que na outra aula, né, que podia multiplicar em linha reta? Sim, observe que aqui embaixo é exatamente isso que ele fez. 80 vezes x é igual a 60 vezes 80. Só que ele multiplicou em linha reta. O cara fez errado também, oh meu Deus do céu. 80 vezes x é igual a 4 vezes 60. Então, ele colocou no horizontal assim, a multiplicação 80 vezes x igual a 4 vezes 60. Corrijam aí na apostila de vocês, porque quem digitou aí estava no dia meio mal. Aí, meu pai, essa solução, corrigindo isso aqui, 4 vezes 80 dá 240, dividido por 80 vai dar 3. A resposta aqui é 3 horas. Então, o tempo vai cair de 4 para 3 horas. Por favor, corrijam aí na apostila que está errado. E quando a velocidade aumenta de 60 para 80, o tempo em horas da viagem vai cair de 4 para 3 horas. Tá? E aí nós vamos para os exercícios propostos. Esses exercícios propostos são os mesmos da atividade do roteiro de estudos de hoje. Então, eu vou apagar aqui a apostila e abrir para nós o roteiro de cálculo. Então, aqui, pessoal, é o seguinte. A montagem do exercício vai depender da compreensão de vocês do que está acontecendo. Tá? Primeiro, está tudo escrito em português. Então, vocês vão entender o que está escrito. Agora, o que está acontecendo tem relação direta com a profissão que vocês estão estudando. Vocês serão técnicos em química. A maioria dessas questões envolve reações químicas. Ah, mas eu ainda não aprendi reação química. Não se preocupe com simbologia. Nesse primeiro momento, eu preciso apenas saber o que está acontecendo. Vamos ler a primeira e vamos montar. Eu vou montar junto com vocês. Eu não vou fazer os cálculos todos. Eu só vou fazer a montagem, tá? E vocês resolvam. Então, exercício 1. 280 gramas da substância dicromato de potássio decompõe-se
em seus elementos constituintes, conforme o esquema abaixo, formando 78 gramas de potássio, 104 gramas de cromo e 112 gramas de oxigênio, ponto. Quais massas desses elementos se formam pela decomposição de 10 gramas daquela substância? No exercício faltou o G de grama no 10, mas é 10 gramas, tá? Aí ele dá aí embaixo mais ou menos a sequência do que está acontecendo. Então, eu vou escrever aqui dicromato de potássio, setinha. A setinha significa que a reação aconteceu e vai formar, né? Vai decompor em potássio mais cromo mais oxigênio. Ele fala no exercício que quando eu tenho 294 gramas de dicromato de potássio, a decomposição vai formar 78 gramas de potássio, 104 gramas de cromo e 112 gramas de oxigênio. Na sequência, ele coloca a seguinte situação: quais as massas desses elementos, potássio, cromo e oxigênio, que se formam a partir da decomposição de 10 gramas de dicromato de potássio? Daqui eu vou mostrar para vocês a tabelinha, tá? Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Então vai ficar assim. Deixa eu mostrar. Ai, meu Deus do céu. Roteiro de estudos. Compartilhar. Então, no primeiro exercício, a montagem vai ser assim, ó. Eu monto a reaçãozinha e divido em colunas. Na primeira coluna é o dicromato de potássio. Na primeira linha eu coloco as informações que ele fala logo de início. Eu tenho 294 gramas dessa substância e quando ela se decompõe, forma 78 gramas de potássio na segunda coluna. Na terceira coluna, 104 gramas de cromo e na terceira coluna, 112 gramas de oxigênio. Aí, se eu tiver 10 gramas de dicromato de potássio, quanto vai formar de potássio? Eu vou colocar para o potássio X, para o cromo Y e para o oxigênio Z. Eu vou colocar as seguintes letrinhas assim: X, Y e Z. Aí vamos analisar, de acordo com a orientação da atividade, essas grandezas aí são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Vamos pensar. Quando eu tenho 294 gramas, eu vou produzir, obviamente, quantidades menores, 78, 104, 112. Se eu tiver uma quantidade menor no começo para decompor significa se desmanchar. As quantidades têm que ser menor do que o valor inicial. Estou caindo de 294 para 10. O potássio tem que ser menor que 10. O cromo também. E o oxigênio, idem. Então, essas grandezas aqui, todas elas vão subir de baixo para cima.
Isso significa que elas são diretamente proporcionais, tá? Eu vou colocar a setinha do lado aqui do digromato de potássio e do outro lado também, no último do oxigênio. Todas elas estão aumentando de baixo para cima. Os valores X vai ser menor do que o valor de cima, o valor Y também, o Z também. Então, eu vou fazer a primeira montagem e vocês dão continuidade, tá? Nesse caso, vai sair uma regrinha de 3 para cada um, é isso, professor? Pessoal, a montagem é assim, ó. Eu vou montar a proporção. Primeira proporção, eu vou pegar 294 dividir por 10. E vou igualar a primeira coluna, 78 dividido por x. E fazer multiplicação cruzada, tá? Aí nós teremos 294 vezes x é igual a 78 vezes 10. X será igual ao resultado da multiplicação, 78 vezes 10 é 780, dividido por 294, vai ser o valor de 2,6. 2,6 gramas de potássio. Aí, feito do potássio, vamos fazer agora o do cromo. Como é que eu vou montar o do cromo? Eu vou pegar a primeira coluna do digromato e fazer a igualdade com a coluna do cromo. Então, vai ser 294 dividido por 10 é igual a 104 dividido por Y. Feita a multiplicação, em cruz dá 294 vezes Y é igual a 104 vezes 10. Isolando Y, vai ser 1040 dividido por 294. O meu Y vai ser igual ao valor de 3,6. Dá 3,5. Professor, só para pegar o primeiro número depois da vírgula? Oi. Só pega o primeiro número depois da vírgula? Sim, arredonda quando for preciso. Tá. Tá? Ela vai dar 3,5 gramas de cromo. Para o oxigênio, é o mesmo esquema. Eu vou pegar a primeira coluna, 294 dividido por 10 é igual a 112 dividido por Z. Multiplicação dá 294 vezes Z é igual a 112 vezes 10. Z será 1.120 dividido por 294. O meu Z vai dar o valor de 3,8. Aí, nesse tipo de problema, pessoal, de massa, eu tenho que obedecer a lei de Lavoisier. Ou seja, a massa que tinha antes tem que ser igual ao que tem depois. A soma tem que dar 10. Aí, para dar 10, eu vou ter que subir uma casa depois da vírgula no cromo. Vai subir para 3,6.
Tudo bem nisso aí? Professor, Podemos ir para o segundo? Professor, Eu? quais são as quantidades de gramas, então? Não entendi. As quantidades de gramas. Nesse exercício, como está trabalhando com massa, a grama Sim, que sim. tem antes da seta tem que ser igual à soma do depois. Então, 2,6 mais 3,8 mais 3,6 dá 10. os três resultados têm que dar 10, professor, é Tem que isso? dar 10. Eu não entendi essa lei de Lavoisier. Você não entendeu? Não. Então, essa semana a gente comemora a Semana do Químico. Dia 18 de junho é o Dia Nacional do Químico no Brasil. E o pai da química foi esse camarada, Auguste Lavoisier, francês. E o que ele fez? Ele fez experimentos onde ele percebeu que numa reação química, num sistema fechado, a massa que tem no começo da reação é a mesma massa que tem depois. A massa não muda. E ele lançou uma frase que até hoje é muito divulgada, que na natureza nada se cria, nada se transforma, melhor, nada se cria, nada se Tudo se destrói. transforma. Tudo na natureza se transforma. Entendi. No caso da massa, No das caso de 10 massa, gramas, a massa numa reação química ela tem que ser a mesma antes e depois. as três substâncias têm que dar aquelas 10 gramas que ele estava pedindo no problema, Se né? você somar os resultados anteriores, né, 78 mais 104 mais 112 vai dar 294. Entendi, professor. Entendeu? Professor, o meu cromo deu 3,6. Entendi. Meu cromo deu 3,6, não 3,8 não. Não, 3,8 é o oxigênio. Ah, tá. O cromo é 3,6 mesmo. Podemos ir para o segundo? Então, o segundo exercício diz o seguinte. Sabe-se que 4 mols de átomo de ferro reagem, quando fala reagem química, a gente representa por soma, tá? Reage com 3 mols de moléculas de gás oxigênio para formar, quando forma, é seta. Já teve a reação. 2 mols de molécula de óxido de ferro 3. Então, é assim, a formação é 4 mol de ferro para 3 de oxigênio, de gás oxigênio, forma 2 mols de ferro. Aqui não estamos falando de massa, tá? Aí ele pergunta, quando for 5 mols de átomos de ferro, qual a quantidade de mols de molécula de gás oxigênio são necessários e qual a quantidade de mols de moléculas de óxido de ferro 3? Aí eu monto a tabelinha, o gás oxigênio eu vou chamar de X e o óxido de ferro de Y. Aí observa o seguinte, nessa reação, né, se eu aumentar a quantidade de ferro, eu vou precisar de mais oxigênio para reagir e, logicamente, vou formar mais óxido de ferro 2. Então, se aumenta as quantidades em todas as grandezas, esse aumento ele é proporcional e as grandezas, obviamente, são diretamente proporcionais, aumentando de cima para baixo. Então, vai ficar um negócio assim, ó. Ferro mais gás oxigênio, formando óxido de ferro 3.
A informação primeira é quando tenho 4 átomos de ferro, 4 mols de ferro, ele vai reagir com 3 mols de gás oxigênio, formando 2 dióxido de ferro. Se eu aumentar a quantidade de átomos de ferro para 5, quanto que eu preciso de gás oxigênio é X e óxido de ferro será Y. E aí, como o crescimento é no mesmo sentido, as grandezas são diretamente proporcionais. Eu monto igual ao outro exercício. Então, eu quero saber do gás oxigênio. Eu vou montar 4 sobre 5 é igual a 3 sobre x. Multiplica em cruz, vai ficar 4 vezes x igual a 5 vezes 3. X é igual a 15 dividido por 4. O meu resultado vai ser 2,75. Não, vai dar 3,75. Yes. 3,75. Não esquece a unidade. Ele está trabalhando com mol. Então, o plural de mol é mols, não é moles. É mols. Mols de quê? De gás, oxigênio. Então, do oxigênio está feito. A segunda pergunta dele é quanto que se forma de óxido de ferro 3. Aí eu monto a proporção com a primeira razão, 4 sobre 5, igual ao quadradinho lá do óxido de ferro, 2 dividido por epsilon. Multiplica cruzado, fica 4 vezes y é igual a 5 vezes 2. 4 vezes y, perdão, 5 vezes 2 é 10, dividido por 4 será 2,5. Agora sim, 2,5. 2,5 o quê? Mols de óxido de ferro 2. Perdão, ferro 3. Beleza nesse daí? Podemos ir para o terceiro? Professor, não, eu fiquei meio perdido agora. Oi, Entendi muito. É o mesmo sistema da outra? é o mesmo sistema. Ah, tá. Só que na hora de responder fica mols? Sim. Na leitura do exercício já tem essa palavra, ó. Sabe-se que 4 mols. Então, como a palavra é estrangeira, a gente não usa a regra brasileira, né, de português, usa o inglês. Então, o plural de mol é mols. Mas é mols por litro ou mols por grama? Não, não é por nada, é só mols. Essa mols, tá bom. Isso. Terceiro exercício. 100 gramas de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Ao reagir é sinal de mais, tá? Com ácido clorídrico. Produz é seta. É 18 gramas de água. E é mais. Gás carbônico, 22,4 litros. Então, aqui a informação que ele dá é o seguinte: quando eu tenho 100 gramas de carbonato de cálcio, ao reagir com ácido clorídrico, ele não fala a quantidade de ácido clorídrico,
produz 18 gramas de água e 22,4 litros de gás carbônico. E ele pergunta qual a massa de água e o volume de gás carbônico se eu tiver, né, decompondo 50 gramas de carbonato de cálcio. Vai montando a tabelinha, fica o seguinte. Vai ficar assim. 100 gramas de carbonato de cálcio vai formar 18 gramas de água e 22,4 litros de gás carbônico. Se eu tiver 50 gramas de carbonato de cálcio, quanto que vai formar de água e de gás carbônico? Então, como ele pede massa de água, eu escrevi M na massa de água e V no volume de gás carbônico. Está diminuindo de 100 para 50 a quantidade aí inicial. Obviamente, os outros também vão diminuir. Se está diminuindo de baixo para cima, está aumentando se está diminuindo de cima para baixo, obviamente aumenta de baixo para cima. Então a setinha para cima. Faz a setinha para cima. E a montagem é igual aos outros, porque é uma grandeza diretamente proporcional. Fica 100 dividido por 50 é igual a 18 dividido por M. Multiplica em cruz, teremos 100 vezes M igual a 50 vezes 18. M é igual a 18 vezes 50. 18 vezes 50 será o seguinte. Dá 900 dividido por 100. A massa de água formada agora será 9 gramas de água. Aplicando o mesmo raciocínio para o gás carbônico, 100 dividido por 50 é igual a 22,4 dividido por V. Vai dar metade, tá? Mas tem que fazer a conta. Gás carbônico. 100 dividido por 50 é igual a 22,4 dividido por V. Fica 100 vezes V é igual a 50 vezes 22,4. Isolando o V, vai ser 50 vezes 22,4, vai dar 1.120 dividido por 50. Dividido por 100, desculpe. Dividido por 100 dá 11,2. Não esquece de colocar do que é, tá? 11,2 o quê? Litros de gás carbônico. E aí matamos esse. Podemos ir para o quarto exercício. Quarto exercício. O hidróxido de cálcio reage com ácido clorídrico, produzindo cloreto de cálcio e água. Então, vamos montar a reaçãozinha. Hidróxido de cálcio reage é soma
com ácido clorídrico, formando cloreto de cálcio mais água. Sabe-se que a partir de 74 gramas de hidróxido, necessita-se de 73 gramas de ácido para a produção de 111 gramas de cloreto e produz também 36 gramas de água. Qual a massa desse ácido reagirá com 29,6 gramas de hidróxido e quais as massas de cloreto e de água que se formarão? Eu vou chamar o ácido clorídrico de X, o cloreto de cálcio de Y e a água de Z. E montando aqui a nossa tabelinha. No caso, essa também vai ser inversamente proporcional, né, professor? Essa aqui é a seguinte, tem que... Baixo para cima, né? Eu estou tendo uma reação química, né? Se eu diminuo a quantidade de reagente, vai diminuir a quantidade das outras coisas que vão se formar. Então, se está diminuindo tudo, é diretamente proporcional. Inversamente, quando um aumenta, o outro diminui, tá? Então, isso daqui, ó, a montagem vai dar setinha para cima. Eu começo trabalhando com 74, depois eu vou diminuir para 29,6. É uma diminuição de valor do primeiro produto aí, primeiro reagente.